Conectado no headset. Não, começou, pronto. E aí, pessoal, tudo bem? Como vai? Meu nome é Felipe, eu sou especialista de inteligência aqui da Edwall, também sou coordenador da área. E hoje eu vim bater um papo com você sobre a experiência de cadastro em bancos digitais. A gente aqui da Edwall se preocupa muito com isso, né? Entender principalmente os mercados que são interessantes e como eles estão se desenvolvendo. Um dos mercados alvos disso, principalmente quando tange experiência do usuário, é o mercado de bancos digitais. E a gente gostaria muito de conversar com vocês sobre uma pesquisa que a gente realizou nesse ano de 2019. A gente realizou uma no primeiro semestre e outra no segundo. Eu vou apresentar um pouquinho dos resultados para vocês e contar um pouco dessa história sobre o que a gente pode fazer para melhorar as coisas e tal. Eu só estou lendo aqui que a gente está com um áudio um pouco ruim. Deixa eu tentar ver se a gente consegue melhorar aqui um segundinho. Vamos ver se melhora aqui. Qualquer coisa vocês me avisem, tá bom, pessoal? Então, bacana. Vamos começar dizendo sobre a coisa que todo mundo fala hoje, né? Que o usuário no centro da transformação digital. O mobile centrismo, usuário centrismo e todos os outros nomes. Por que isso é tão importante, na verdade? De fato, num cenário mais competitivo, né? O mercado tem mudado muito. Que nem a gente vai mostrar nos próximos slides, a gente vê um crescimento muito grande, tanto de usuários, quanto de pessoas, quanto de trabalho como um si, e como os próprios bancos digitais crescendo muito. O que isso implica? Que basicamente a competitividade, o acesso à informação desses usuários também aumenta, e a gente precisa de uma forma diferente de conseguir exibir para esses usuários um valor dentro da companhia. A gente sabe muito bem o tanto que isso é complexo, tanto na atração quanto na retenção dos usuários. E aí, na hora que a gente vê esse próximo slide, que é sobre o cenário competitivo, né, e como que ele está migrando, a gente vê que em 2016, conta 4480 foi aberta e os bancos digitais puderam ser criados, né, abertura e fechamento de conta 100% digital foi criada. A gente tinha 6 bancos digitais e terminou o ano de 2016 com apenas 600 mil pessoas cadastradas. O previsto para o final de 2019 já são mais de 22 instituições digitais, né? Aqui é 20, isso foi feito há 3 meses atrás, então para vocês verem o tanto que cresce rápido, e mais de 28 milhões de usuários. E o interessante é que existem mais 45 milhões de contas a serem abertas até 2021, de acordo com as nossas projeções. E mesmo com essas 45 milhões de pessoas, ainda tem 39 milhões de desbancarizados no Brasil hoje que possuem acesso à internet. O que isso quer dizer é que, basicamente, existe um mercado gigantesco ainda, por mais que a gente tenha crescendo muito e todo mundo está tendo muita visibilidade sobre esse mercado, a gente ainda tem um mercado enorme, gigantesco para ser explorado. A gente está no começo dele, né? E quando a gente começa a falar disso, a gente entende que um grande problema dentro desse mercado vai ser, de fato, a atração e a retenção desses usuários. Porque com 45 milhões, né, quase 70, mais 70, na verdade, juntando os dois números, né, a gente vê que isso vai ser um problema logo mais. E a retenção de usuários hoje já é um problema. Na hora que a gente olha outros cases internacionais, que nem o case da Índia, que está sofrendo por agora, existe um aumento muito grande de contas no início. E agora o grande problema, de fato, desses usuários, dessas instituições, na verdade, é reter esses usuários. E a gente acredita que isso tudo começa dentro de um processo de cadastro. E por quê? Porque a primeira impressão de uma pessoa hoje dura apenas 15 segundos. O que basicamente você define aquilo que você vê nos primeiros 15 segundos. E na hora que a gente leva isso para a vida pessoal, entrevistamos várias pessoas para entender isso, também vamos mostrar alguns gráficos, mas basicamente quando as experiências de pessoas dentro de um primeiro momento são muito interessantes, elas tendem a retornar naquele lugar ou simplesmente ficar nele até o final. Isso é interessante por quê? Porque, basicamente, essa primeira percepção, né, essa primeira percepção do cadastro, do processo de entrada dentro da instituição, ele é sim um fator de fidelização. Que nem a gente pode ver, a gente rodou, que nem eu falei, a primeira pesquisa em 2019, no primeiro semestre, a gente fazia 2 perguntas depois do final de cada cadastro. A primeira pergunta era qual que era a sua experiência geral no cadastro, como você avalia a experiência dentro desse cadastro.
E a segunda pergunta, logo após, era qual foi o seu interesse em permanecer dentro dessa instituição? Quando a gente cruza esses dois dados, a gente vê que existe realmente uma correlação altíssima, né? Então, quanto maior a experiência de cadastro, maior o interesse médio das pessoas em permanecer na instituição. Essa correlação de 0,97, né? O modelo estatístico. E aí, a gente se certificou de outra teoria quando a gente rodou a segunda pesquisa, que é basicamente as mesmas perguntas, com uma amostra maior de pessoas, a gente conseguiu chegar numa correlação ainda maior, 0,997. A nível estatístico, isso foi um salto gigantesco e comprova o fato para a gente que, de fato, a experiência de cadastro, esse primeiro momento de entrada dentro da instituição, é sim um fator de fidelização do usuário, pelo menos no primeiro momento. E as instituições hoje ainda não têm plena capacidade, ainda tem uma grande dificuldade de fazer isso, né? A grande prova é que 40% dos processos digitais de cadastro para instituições financeiras, eles nunca terminam. E o problema disso é porque o processo já é custoso, ele é moroso, e você ainda por cima perde usuários que poderiam ser porque o cadastro não tem essas complicações. Na primeira pesquisa, a gente descobriu, inclusive, que 22% a 23% desses usuários desistiu por algum nível de problema técnico dentro do processo. Então, não era necessariamente porque eles não tinham interesse em permanecer dentro da instituição ou porque eles não queriam chegar no final do cadastro, se distraíram, etc. Não, mas eles, porque parte significativa do processo tinham erros ou tinha uma interface que levavam eles a desistir do processo. E o que a gente descobre disso tudo é basicamente que o onboarding é, de fato, um processo de vantagem competitiva. Ele é, sim, um modelo que tem que ser investido para que as instituições hoje consigam ganhar a maior quantidade de usuários, de fato, conseguir ganhar essa guerra, né? Essa guerra comercial que está começando a instaurar na curva do ouro. E o grande interesse da gente é, de fato, mostrar quais são os principais pontos de atenção, né? O que está sendo bem feito, o que está sendo não tão bem feito ainda, através dos bancos digitais que a gente seleciona para essa pesquisa. Então, a nível de metodologia, explicando um pouco, muito brevemente, na verdade, não ocupar muito tempo de vocês com tantas coisas, depois temos a pesquisa também disponibilizada no site, quem quiser dar uma lida melhor, mas basicamente selecionamos 15 bancos digitais. Essa seleção ela ocorreu com alguns fatores, então abertura e fechamento de conta tinha que ser 100% digital, disponibilidade de algum serviço financeiro já em atuação, tem iniciado as operações até julho, isso porque muitas instituições tinham aberto o processo, mas ainda estavam em processo de beta e não seria interessante da gente fazer esse ranqueamento com elas, porque obviamente eles estavam em beta, e uma operação de alcance nacional, então a gente considerou alguns players locais dentro desse modelo. E como que foi, né, o processo de seleção das pessoas e das aplicações? A gente realizou mais de 1.208 aplicações com mais de 300 pessoas da cidade de São Paulo. Então, assim, existe um nível local, mas grande parte das pessoas que fazem abertura de contas digitais hoje no Brasil ainda estão dentro da cidade de São Paulo, e a gente utilizou os dados de uma consultoria terceirizada, que foi contratada para a gente fazer isso, para conseguir criar esse grupo de pessoas, né? Como vocês podem ver, a gente dividiu isso também com alguns cruzamentos entre gênero, faixa etária e classe social. E um dado interessante, né? O primeiro dado que a gente se depara, logo após a gente fazer toda essa pesquisa, foi o dado que mostraram para a gente que quase 72% das pessoas que fizeram o teste estavam, de fato, dispostas a migrar de uma instituição tradicional para uma instituição digital. Isso é uma grande flag. Isso é uma grande flag e a gente descobre isso logo depois com esse gráfico. Na hora que a gente começa a enxergar esse gráfico, a ver os principais fatores que são mais importantes para o usuário dentro do processo de cadastro, de escolha de um novo banco, desculpa. E na hora que a gente vê os três principais, os três últimos, né, os três menos importantes para os usuários, que são a tradição da instituição, o rendimento das aplicações financeiras e diversidade de produtos oferecidos, são principalmente os fatores que mais são investidos pelas instituições tradicionais de serem atacadas dentro do processo de abertura. Então, pregar muito uma tradição forte da instituição, de fato, aumentar esses rendimentos financeiros, que obviamente aplica muito bem, por exemplo, em instituições de investimento, mas uma instituição que
existe uma necessidade ampla de serviços, isso não parece funcionar. E a diversidade de produtos também não foi uma coisa tão importante. Eu gosto de levantar muito uma flag dentro, quando a gente começa a falar de diversidade de produtos, que essa diversidade de produtos, a gente fala, né, sobre aplicações, seguros, créditos e etc., mas a gente acredita fielmente que existe um problema técnico nisso, que é as pessoas não necessariamente associam essa diversidade de produtos com o fator crédito. O crédito está tão intrínseco dentro da necessidade de produto financeiro que não necessariamente elas acreditam que um grande portfólio englobem isso. E o que é interessante nisso é porque o crédito ainda assim hoje é um fator de retenção e não está mostrado aqui, mas é um fator que a gente gosta de levar em consideração e avisar para os outros. E aí, quando a gente olha para os bancos digitais, né, são exatamente os dois fatores que as pessoas estão mais preocupadas em. Então, ter uma menor burocracia, né, para abrir conta e ter uma menor taxa ou não ter taxas de serviço para abertura de conta. Então, basicamente, não mexer no bolso dos usuários, né, e ter um processo simples. Quando a gente vê o uso do e-mail, né, que também são uma facilidade maior a nível de experiência e tempos baixos, tanto de aprovação quanto cadastro, mostram todas essas correlações entre burocracia e necessidade hoje dos usuários de um processo muito rápido, muito dinâmico e gratuito, de preferência. E aí a gente gostaria de mostrar alguns desses fatores para vocês, né, sobre qual foi a percepção dos usuários no cadastro de bancos digitais. Então, quando a gente vê um aglomerado, né, a nível de percepção de burocracia, a gente vê que só 19% das pessoas acharam o processo muito burocrático. E é interessante porque isso já é uma ponto de referência contra os bancos tradicionais. Por mais que o miolo, assim, uma grande parte ainda acha o processo normal, por conta da quantidade de documentos solicitados, muitas vezes, né, e algumas especificações de cada uma das instituições, a gente vê que 30% das pessoas já acham um processo muito menos burocrático. A tendência que a gente acredita é que, na verdade, esse gráfico tende a se inverter ao longo do tempo. Porque como todas as instituições estão caminhando para um processo cada vez mais rápido, cada vez menos burocrático, cada vez com menos atrito, a gente acredita que no futuro, logo mais, na próxima pesquisa, esse gráfico já deve estar mudando novamente. As pessoas já devem estar com uma percepção de burocracia um pouco maior para algumas instituições do que com as outras. E a gente também, e como a gente pode ver, né, existe aquele miolo, fala muito sobre tempo. E a gente acredita muito nisso, muito mesmo, assim, que velocidade e a celeridade do processo como um todo é um fator muito, muito importante para que o usuário, de fato, consiga se manter dentro da instituição. A gente tinha feito algumas correlações, a gente pegou esse estudo da Microsoft de 2017, comparou outro que tinha sido feito em 2006, 11 anos atrás. Então, um pouco mais de 13 anos atrás. E a grande diferença desse estudo, né, com 11 anos de gap, foi de 4 segundos. E só para explicar melhor, o tempo de atenção, né, tradução bruta aqui de attention span, que é um termo que é como se você estivesse olhando para o Instagram, o tempo que você demora para olhar para uma foto e querer passar para a próxima, há 13 anos atrás, era de 12 segundos. Isso caiu para 8 segundos. Caiu em 1/3 do tempo, quase. E o que isso mostra é que exatamente as pessoas estão se tornando cada vez mais imediatistas, com maior necessidade, de fato, de se preocupar, e as instituições com maior necessidade, de fato, de se preocupar com a velocidade e a celeridade desse processo como um todo. E isso é muito interessante porque as instituições estão respondendo a isso, né? A gente viu a média de cadastros, né, do tempo de aprovação de cadastros dos usuários, e foi apenas de 8,43 segundos, 8 minutos e 43 segundos. Isso é uma redução de 33% da pesquisa do último trimestre. E na hora que a gente vê a distribuição nessa barra embaixo, né, a gente vê que a maior parte do tempo ainda é feita para ou processos de leitura de pequenos passos a passos, ou de cadastros manuais de informação. E por conta disso, de não usar tantas ferramentas, e por muitas instituições ainda não conseguirem usar essas ferramentas no mercado, a gente acredita que pelo menos 40% desse tempo ainda pode ser reduzido com a redução de campos que já não são mais necessários para o usuário digitar. Isso cria não só velocidade para o usuário, como uma melhor forma de cadastro para as instituições. Por quê? Outra correlação que a gente tinha feito era sobre a taxa de dropout em relação ao tempo. Dropout são aqueles usuários que desistiram do processo no meio do caminho. Na hora que a gente cruza esses dois dados, a gente vê que a partir do minuto 7, a taxa de dropout sobe em 40%.
E depois do minuto 15, 90% das pessoas já não querem mais se manter dentro do processo. E elas terminaram muitas vezes porque elas estão dentro de um campo induzido de pesquisa para isso. Então, basicamente, a ideia é, até 7 minutos é um tempo mais ou menos bom para ser realizado um processo de cadastro, e depois de 15 é um momento péssimo para continuar sendo cadastro. E essa velocidade, assim, por mais que algumas pessoas discordem ou não, é de fato um fator crítico para o usuário, porque muitos usuários hoje já estão fazendo cadastro dessas instituições durante o tempo livre. E quanto mais demorado for, menor o interesse dela em continuar dentro do processo. E quando a gente fala do cadastro como um todo, né, o cadastro não tem que ser rápido só no momento de enviar os dados e digitar as informações. Ele também tem que ser rápido na hora da aprovação. E a gente teve uma diferença metodológica entre a primeira pesquisa e a segunda, né, para quem já conseguiu ver as duas, e basicamente a única diferença é que adicionamos um campo de até 5 minutos de cadastro. A gente pergunta para o usuário quanto tempo que ele espera ou que ele gostaria de ser aprovado, e 82% desses usuários gostariam de ser aprovados em até 4 horas. Isso é uma redução grotesca, inclusive, dessa diferença metodológica, porque no primeiro estudo estava em 54%. A maior parte dos usuários querem ser aprovados em até 12 horas. É uma lacuna muito grande de tempo. Ou seja, a velocidade, de fato, de aprovação, a necessidade de aprovação tem que ser muito rápida para o usuário. O que é muito interessante, porque a aprovação tem que ser rápida, mas se não for aprovar, se você tem que desqualificar aquele usuário porque é uma instituição de crédito, ele infelizmente não segue os requisitos, ou porque ele não seguiu todos os requisitos de compliance da sua instituição, você pode demorar um pouquinho mais, não demore muito, mas se você imediatamente desqualificar aquele usuário, basicamente ele fica revoltado achando que você não olhou para ele. Então é outro ponto de interesse assim, que a gente conseguiu enxergar dentro desse processo de UX. E como isso é hoje, ainda não é bom. A média de aprovação dos bancos são de 2 dias úteis. O que basicamente é muito distante da realidade do que os usuários querem ainda. E eu tenho certeza que grande parte das instituições estão sim fazendo muito esforço para conseguir melhorar isso. E aí eu gostaria muito de passar por uma parte de falar sobre as principais ferramentas que são utilizadas hoje. Com o processo de cadastro digital, a gente tem 2 partes muito importantes dentro do processo, pelo menos pela interface do usuário com a instituição, que é uma forma de comprovar o documento, todos os campos do documento que estão sendo solicitados, e outra de validar se aquela pessoa é ela mesma, se aquele usuário, aquele portador daquele documento é de fato o usuário, né, o portador, ou seria uma pessoa que roubou o documento, um fraudador que seja dentro disso. E a gente comparou as principais ferramentas, né, eu vou exibir para vocês a de biometria facial e a de OCR, né, ou extração de documentos. Como a gente pode ver aqui, vocês vão ver a comparação dos 15 bancos, né, nem todos eles estão aqui, porque nem todos eles solicitam essa parte de biometria facial. E o que é muito interessante é que a gente pode ver uma correlação quase que direta entre a maior velocidade do processo com o menor tempo do processo. Então, voltando para aquela ideia que o usuário hoje ele é muito imediatista. E é muito fantástico também, porque se a gente tiver a média de notas e compara ela com a média de extração de documentos, vocês vão ver que é muito abaixo. Isso acontece porque o brasileiro, em linhas gerais, ele é um ser muito vaidoso. Ele não necessariamente gosta desse processo de face match. E assim, é interessante porque o fato dele não gostar é porque muitas vezes ele entende que aquela foto vai ser permanente. Tirando esse fator de foto permanente, né, você conseguindo trazer isso para ele, que isso é só para validar ele como uma pessoa, né, e ter uma maior segurança ou outras formas muito legais que podem ser comunicadas com o usuário, ele tende a ficar muito mais feliz, assim, muito mais confortável de tirar essa foto. Então a gente percebe muito que as instruções por trás das fotos são de fato as coisas mais importantes para esse usuário dentro desse modelo de biometria facial. E aí os que são mais agressivos, né, ou que tem uma foto que vai mostrando e às vezes as pessoas não estão tão bem na foto, elas tendem a ficar muito incomodadas. E aí só para vocês terem um comparativo que eu disse, né, olha para vocês verem, a nota já é muito maior em média do que das instituições anteriores. Não é porque necessariamente elas evoluíram, é exatamente porque as pessoas gostam mais dessa parte de leitura, ou já estão ficando mais habituadas com isso. E também é outro processo que está muito relacionado ao tempo de cadastro com a nota, né? Então a gente vê, por exemplo,
algumas instituições que demoram muitos segundos para terem esse processo concluído, também tendem a ter uma nota muito baixa, ao mesmo tempo que instituições que são muito rápidas tendem a ter uma nota muito alta também. Então, isso é um fator interessante que eu gostaria de passar para vocês, que é exatamente a velocidade está dentro de todo esse modelo. E a percepção de burocracia também está atrelada muito a isso. Se a gente tivesse tido o mesmo comparativo com os bancos dentro de percepção de burocracia, vocês iam ver uma correlação quase que direta das instituições que foram mais rápidas, que pediram menos informações, são exatamente aquelas instituições que, querendo ou não, ter o menor processo, a percepção menos burocrática do processo. E as pessoas tendem a ficar mais felizes com esses processos, que a gente pode ver logo depois que eu mostrar o ranking. E outro fator que a gente também achou muito curioso é o NPS dentro do final do cadastro, né? Então, logo depois que a pessoa terminava esses cadastros, a gente pedia para ela fazer o Net Promoter Score, né? Diria quanto recomendaria aquele processo para algum outro colega. E como a gente pode ver, majoritariamente, a maior parte dos usuários são, de fato, detratores dentro desse processo. E a maior parte das instituições, então, tem um processo detrator. As exceções são o C6, que tem um processo que, de fato, que modela via chat, né, e, de fato, trouxe uma quantidade de promotores muito altas. E eu peço desculpa, parece que o número está errado aqui, mas o Nubank também está com um número de promotores maior que o número de detratores. Então, assim, são os únicos dois que têm um Net Promoter Score positivo dentro disso. Alguns outros que se posicionam bem é o Banqi, né, quase que não negativo, e o Neon também, quase que não negativo. A maior parte das outras instituições, infelizmente, de fato, tem esse processo. E a gente acredita que isso tende a ser normal nesse primeiro momento, né, um processo, querendo ou não, que ele é burocrático, ele exige muita informação do usuário, porque as instituições também têm que ter toda a parte de compliance, de segurança, de fraude, para ser resolvida. E por isso que se é um processo de muito atrito, a gente tende a acreditar que, de fato, é difícil ter um Net Promoter Score muito alto dentro disso. Então, talvez não seja uma enorme preocupação, mas, de fato, tentar, pelo menos, tornar ele positivo de uma grande vitória. E a gente vai tentar mostrar aqui algumas das formas que a gente pode criar esse Net Promoter Score positivo. Meio que para fechar essa primeira parte da apresentação, né, eu gostaria de passar o principal fator, que é o principal fator para a instituição, principalmente. Depois que a gente fazia isso, que eu falei anteriormente, a gente perguntava para o usuário qual que é o interesse dele em permanecer dentro daquela instituição financeira. Na hora que a gente pode ver, dentro desse gráfico, a maior parte das pessoas, né, foi medido de 1 a 10, onde 10 era um alto interesse, desculpa, eu não expliquei isso. Então, 10 era um altíssimo interesse em permanecer na instituição, 8 a 9 é um alto, e 1 a 5 eram muito baixos, e 6 a 7 a gente acredita que serão pessoas neutras, assim, elas tendem a ficar em cima do muro mesmo. Mas vamos pôr um ponto importante, né? Na primeira pesquisa, com menos instituições, a gente viu que 37% das pessoas não tinham interesse quase que nenhum em permanecer naquela instituição depois do processo de cadastro. E o que isso mostra? Por que isso é tão importante? Porque 40% dos usuários não terminam o processo, em média. Então, os 60% dos usuários terminaram o processo. Dentro de 60% dos usuários, 30% não querem mais continuar dentro do processo. Não querem ir para a instituição. Então, a gente fica com, no final, cerca de 32% dos usuários totais que chegaram no funil, que querem realmente permanecer naquela instituição e querem ser retidos, querem usar aquele processo. E por que isso é interessante? Porque isso mostra que o processo de onboarding como um todo é um processo caro, novamente, né? Ele é um processo muito caro, ele é um processo muito complexo, e para ficar com 32% dos usuários. E a gente pode ver que ainda existia uma maioria dos usuários que também gostaria de ficar dentro da instituição, então isso era um ponto positivo. Na hora que a gente roda a segunda pesquisa, a gente vê que esses dados, eles tendem a ficar um pouco mais apertados. Com o aumento da competição, a gente vê que o interesse em permanecer vai além da nossa margem de erro, que mostra que exatamente ela subiu. Esse interesse em permanecer tende a descer agora que a competição tende a aumentar. Então, menos pessoas querem ficar dentro da instituição depois do processo de cadastro. E também as pessoas que têm muito interesse também tenderam a subir.
o que isso é interessante de ver é que, basicamente, a gente vai criar polos, né? Então, pessoas que estão muito interessadas em ficar dentro das instituições e pessoas que não estão nem um pouco interessadas em ficar nas instituições. Então, isso é muito importante de ser visto, porque a gente mostra que, de fato, esse processo de cadastro, ele é um ponto crítico dentro da continuidade do usuário dentro da instituição. E através desses dados, a gente queria fazer um ranking, né? Então, mostrar para as outras pessoas, a gente tinha feito isso no primeiro semestre, e agora a gente também fez para o segundo, mostrar para as instituições e realmente mostrar como que estão sendo feitos, de acordo com os usuários, todas essas percepções, qual, então, é o melhor onboarding digital dentro desses bancos, né? E a gente levou algumas coisas em consideração, todas elas foram elencadas para esses usuários, então, quanto a percepção de burocracia, a qualidade das ferramentas, tanto de leitura biométrica, assinatura, extração de documentos, entre outras formas de extração que a gente não considerou aqui, tempo de cadastro como um todo, a qualidade dessas ferramentas, né? Então os usuários também avaliavam se eles acharam aquela ferramenta boa ou ruim, e o interesse final delas em permanecer. Isso tudo gerava uma nota. E basicamente o que a gente descobriu foi que o melhor banco, de fato, era o C6 Bank. E a gente consegue estudar o case, né? A gente deu uma estudada, obviamente, nesse case do C6, e é muito interessante, que era uma das coisas que a gente já vinha falando de tendência há algum tempo. Então, a grande diferença, né? A gente pode ver que existem 3 grandes destaques, e cada um ataca um ponto muito crítico dentro desse parte de processo. Então, o Neon, por exemplo, ele é um player que sempre avançou muito entre um processo muito dinâmico e muito rápido. O Nubank, por outro lado, tem uma marca muito forte, de fato também criou um processo que era, de certa maneira, agradável para aqueles usuários que queriam tentar. Principalmente nesse segundo momento do Nubank, onde ele consegue abrir as contas para todo mundo, né, no processo de no conta, não na parte de no crédito. Isso já está sendo considerado aqui dentro do ranking. E a parte mais fantástica no case do C6 é que o C6 ele inova com o fato do chat. O chat foi, de fato, um divisor de águas muito grande dentro desse processo de cadastro. Por quê? Porque ele torna muito menos invasivo e muito mais pessoal para os usuários a parte do cadastro, que é exatamente aquela parte que ela é chata, que ela é complexa, etc., que a gente já fala algumas vezes. Então, através disso, a gente queria separar algumas tendências, né? Porque, que nem eu falei várias vezes, o processo de cadastro ainda é um processo moroso, ele ainda é um processo complexo, ele ainda é um processo difícil, caro, e por aí vai. E assim, o nosso objetivo dentro da Edgewall é, de fato, tentar ajudar as pessoas a conseguirem tornar esse processo cada vez mais célere, melhor, mais inteligente, mais dinâmico, mais seguro possível, tanto para a instituição quanto para o usuário. Então a gente separou aqui algumas coisas, né, que exatamente mostrando um pouco não só desse case do C6, de usar o chat, que é uma coisa muito personalizável, como outros cases também que a gente foi vendo mundo afora. Eu estou vendo um tanto de pergunta popando, eu prometo que eu vou voltar tudo e responder elas já, tá bom, pessoal? E legal, a gente ligou 4 coisas, né, que são os 4 pontos de ataque fundamentais para as instituições conseguirem ter um onboarding bacana e tirar esse processo tão caro, moroso e por aí vai. Tudo já falei algumas vezes. A primeira coisa, de fato, é um processo mais rápido, cada vez mais rápido, se possível. A grande ideia é que, querendo ou não, as pessoas tendem a ficar cada vez mais imediatistas, os processos tendem a ficar cada vez mais rápidos. Então, isso vai forçando sempre a curva para baixo. Então, hoje, quando a gente fez a primeira pesquisa, a média era de 12 minutos. Agora, a média de 8. E a tendência é que essa média continue caindo. E é interessante tanto para a instituição quanto para o usuário isso. E, assim, obviamente um balanço muito importante, né, de entender como conseguir ferramentas que consigam tornar esse processo cada vez mais rápido, ao mesmo tempo que seguro, né? Porque, de fato, não dá para ter um processo só rápido e abrir para fraudes, ou ter um compliance que não está sendo seguido de maneira correta, e por aí vai. Outra coisa é um processo dinâmico. E a gente aposta muito em modelos como o do C6, então de chat, de novo, coisas que a gente já vinha falando há algum tempo, para que sejam aplicadas dentro dos cadastros. Então, a Warren também está utilizando esse mesmo modelo dentro do modelo de corretora de investimentos, e é muito interessante que isso está começando a crescer e vai crescer cada vez mais. O BMG, se eu não me engano, também já está com um modelo
de cadastro via chat. E as próximas tendências desse dinamismo, né, é cada vez uma coisa mais pessoal. Então, por exemplo, o brasileiro ele é muito apegado a mídias sociais em linhas gerais. Então, talvez um cadastro que consiga ser feito paralelamente dentro das mídias sociais, ou com mais canais, mais diversidade de canais, onde o usuário possa começar de uma forma, terminar de outra, etc. Exatamente customizável as medidas que ele possa terminar esse cadastro, tem interesse em permanecer naquela instituição, são muito importantes ter esse dinamismo dentro dos canais, um dinamismo dentro, inclusive, da forma de apresentação desse processo. Então, sair do modelo só de chat, ou só de um web responsivo, ou só de um modelo de site, realmente sai um pouco da caixa para pensar nessas formas. De novo, nossa grande aposta para os próximos anos é, de fato, da gente começar uma ferramenta de entendimento sobre mídias sociais. Né? A gente acredita que um cadastro, um onboarding através de mídias sociais vai tornar as coisas muito mais dinâmicas. Outro ponto que é muito interessante é personalizável. Né? Uma característica muito clara dos millennials é que são muito imediatistas e querem tudo da maneira individual deles. E como os millennials são, obviamente, não todo o público, mas o maior público, o público-alvo dentro desse modelo de bancos digitais, a gente acredita que atacar essa parte personalizável, seja através de um sistema de inteligência artificial, ou seja através de um próprio chat mesmo, que consiga criar formas diferentes de conversar com as pessoas, vai tornar essa experiência cada vez melhor, porque o usuário vai se tornar especial, ele vai se sentir especial diante dos olhos daquelas instituições todas as vezes que ele for fazer o cadastro. Então isso é muito importante também, dele se sentir nessa especial. E o mais importante, principalmente para a instituição, a nível de... Falo muito do usuário, né, mas falar sobre a instituição é fazer um cadastro on-demand. E o que a gente fala de um cadastro on-demand em vários aspectos, muito importante. Porque o custo para a instituição, a gente sabe que esse custo de aquisição de clientes é muito alto. Ele tende a ser muito alto. E para ficar com uma parte muito pequena desses usuários. Então, o que a gente acredita é o seguinte: você não precisa de todas as informações imediatas daquele usuário. Às vezes, ele não quer ser um cliente de vocês naquele momento. Do mesmo jeito que o marketing bound mudou a ideia do marketing, né? A gente acredita que um cadastro on-demand também vai mudar a ideia do cadastro como um todo. Porque você pode pedir as informações básicas, criar uma conta protótipo para ele, né? Então uma conta só para ele entender um pouco como que funciona a ferramenta, o que ele vai poder ter direito, interface, se ele gostou ou não gostou. E a gente fala de algumas brincadeiras, inclusive, assim, dar um dinheiro fictício para ele, um dinheiro de Monopoly, assim, para ele investir, para ele ver como que seria transações, como que seria o cartão dele, entendeu? Cria experiência sem ter que fazer ele pagar a experiência, né? Ou vocês, no caso, terem que pagar a experiência. E a partir do momento que ele for querendo avançar nos serviços, então, assim, não precisa fazer o processo para que ele tenha um crédito imediato. Às vezes o usuário só quer uma conta bancária. Aí quer um crédito, ok, eu preciso de mais alguns documentos, eu preciso de mais algumas informações, vai demorar mais algumas horas, mas pelo menos ele já está dentro. E esse interesse vai sendo criado à medida que o processo vai avançando, né? Então, o interesse daquele usuário vai sendo criado. Então, vocês conseguem alocar as caixinhas nos lugares certos. Um exemplo disso que a gente tem no mercado, são muito raros. A modelo de banco digital PagBank faz alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, você tem uma interface básica com apenas alguns dados, né? Se você não termina o cadastro, você consegue utilizar mais ou menos o app. E o mercado Bitcoin, como foi um mercado de cryptocurrency, né? Estava crescendo muito ali em 2016, 17, 18. Muitos curiosos tentavam investir dentro disso, mas não necessariamente tentavam investir, eles só eram pessoas que queriam descobrir o que era Bitcoin, como funcionava, etc. Baixavam o app, faziam um cadastro, não necessariamente eles queriam investir. E aí se criou esse modelo de cadastro cada vez mais dinâmico, né, e on-demand, que é o que a gente chama. Outra aposta que a gente tem muito são das digital wallets. E aqui eu vou separar digital wallets das wallets de pagamento. Então, assim, são os documentos digitais, são as formas digitalizadas de documentos. E por que a gente acredita tanto nisso? Porque em vez de a gente fazer um cadastro em 8, 5, 4, 3 minutos, a gente pode fazer um cadastro em 5 segundos. E com toda a certificação de segurança, com todas as validações, tudo atrelado àquela pessoa, muito mais rápida para a instituição e muito mais rápido para o usuário. Então, todo mundo sai ganhando dentro dessa equação, em teoria. E a gente também vê, né, aproveitando aqui o gancho, que as wallets, logo, PicPay, Recarga Pay, Mercado Pago,
todos esses protótipos, né, de wallets que cresceram muito dentro do modelo norte-americano, que chegam no Brasil e também estão crescendo muito rápido, vão ser logo uma ameaça para esse modelo de bancos digitais. Mas, aí a gente depois pode falar dessas tendências um pouco mais detalhadas, se vocês quiserem, mas voltando para a parte de documentos, a gente acredita nisso. Isso, inclusive, é uma aposta de produto da Edgewall, é um produto que já está em desenvolvimento, saindo para o mercado, né? Que é de fato um modelo de negócio que a gente acredita que você pode centralizar a identidade das pessoas para conseguir exatamente, que nem eu falei, né, a parte importante de criar um onboarding rápido e seguro ao mesmo tempo, evitando fraude para as instituições e criando exatamente transparência para os usuários. Então isso é muito importante. Então, o que eu tinha para trazer de informação é isso, espero que vocês tenham gostado, eu posso começar a responder perguntas agora. Deixa eu dar uma vasculhada aqui se já teve alguma pergunta para a gente. Então, eu vou responder primeiro a resposta da Flávia. Se vale para plataformas digitais. Flávia, eu não tenho certeza do que você perguntou de plataformas digitais, se são essas wallets, que nem o PicPay e Recarga Pay. Se sim, a gente acredita que sim. Existe uma legislação diferente por trás das duas, né? Então, querendo ou não, os bancos digitais, de fato, que nem o Banco Inter e o original, eles têm uma legislação que hoje ainda é muito mais agressiva, necessita de muito mais informações do que uma conta de pagamento. Por mais que sejam pequenas as diferenças, muitas vezes, assim, essa parte para o usuário ou para a instituição tende a ser maior. E a nível de plataformas de investimento, sim, é igual. Assim, é tão complexo quanto mais rápido, melhor. A nível de rendimento, que nem eu falei no início, não é obviamente a parte que as pessoas mais olham dentro do processo de abertura de contas de investimento. Então, assim, mesmo que o rendimento seja alto, a gente também acredita que a velocidade de cadastro tem que ser alta, porque seria mais ou menos a mesma ideia do crédito. Imagine que a CDI ou outro fundo de investimento que vocês tenham seja muito parecida com o de outro fundo, e aí basicamente a questão se um é 5 minutos e o seu é 15, a pessoa tende a ficar com 5 se ela não for aprovada imediatamente. Então é mais ou menos isso. Então é bem importante também essa parte do dinamismo, de toda a experiência do usuário no início. Também vou responder a pergunta da Letícia, que perguntou se tem algum case de cadastro via WhatsApp. Letícia, não que a gente saiba. Não no Brasil, a gente não tem esse conhecimento, que nem eu falei, né? O C6 já desbravou esse mercado no modelo de chat, então é a primeira vez que a gente está vendo essa coisa acontecendo no Brasil, e via WhatsApp não tem um cadastro full ao WhatsApp. Existem algumas corretoras de investimento que elas começam via app, elas terminam via WhatsApp. Então, você pode dar uma olhada se você quiser, a gente tenta depois enviar os nomes para vocês. Mas basicamente existem poucos cases de cadastro 100% WhatsApp, e a gente acredita que isso é uma coisa interessante. Não precisa nem ser todo o cadastro de fato, mas às vezes a pessoa não terminou o cadastro, dispara um SMS não, né, um WhatsApp para ela dizendo: oi, você quer terminar o cadastro por aqui? Talvez não tenha dado tempo ou tinha dado algum erro, vamos tentar corrigir, coisas do tipo, para realmente criarem flows para tentar trazer essas pessoas de volta. Lembrando sempre também que isso tem que andar junto com o fator on-demand, senão, como que eu falo, assim, senão não adianta muito, assim, vocês estão perdendo de um lado, ganhando de um lado, mas perdendo do outro. Também vou responder a pergunta aqui agora da Rebeca. Você vê o WhatsApp como um canal para cadastro? Você acha que as pessoas confiariam? É muito difícil falar se as pessoas confiariam ou não, Rebeca, mas porque, infelizmente, isso tem que ser lançado no mercado para a gente conseguir, de fato, ver a reação das pessoas. A gente pode usar alguns drivers, né? Então, descobrir algumas informações sobre como que isso acontece. Então, as pessoas hoje confiam muito em WhatsApps ou Instagram, né? Que tem aquela bolinha azul de certificação, e gostam, às vezes, de criar interações com empresas através do WhatsApp e do Instagram. A gente vê que o engajamento das pessoas dentro disso tende a ser muito alto. E eu acredito também que o fator principal que a gente tem é que os millennials cada vez mais vão perder essa estrutura tão sólida de confiança que nem as gerações anteriores tinham, né? Então, assim,
Eu acho que se isso for institucionalizado de uma maneira segura e trazer essa transparência para o usuário, eu acredito que sim. As pessoas tendem a confiar nisso, obviamente eu não tenho como dar uma certeza disso, é uma tendência. E sim, eu vejo um canal, o WhatsApp como um canal para cadastro. Não só o WhatsApp, como o Facebook, Instagram e qualquer outra mídia social pode ser também um acesso direto. Tem alguma pergunta? Ô, gente, desculpa se eu pulei algumas perguntas aqui, tiveram algumas mensagens. Para banco, você 50% com todos. Leonilton, eu vou responder agora a pergunta Leonilton. Para bancos, você acha que 50% de promotores é uma meta muito alta? Para pós-cadastro, sim, tende a ser. Eu acho que a luta grande não é necessariamente ter tantos promotores, mas tirar muitos detratores, né? Então, não ter um processo necessariamente... o primeiro passo, né? É dizer assim, não ter pessoas falando mal. E aí o segundo passo é ter pessoas falando muito bem. Então, às vezes, criar a meta para a gente tirar as pessoas detratores sejam mais importantes nesse primeiro passo do que, de fato, investir só nos promotores. E, obviamente, se quiser investir nos promotores, ainda é uma meta alta, mas, assim, tudo é alcançável com muito esforço, né? Eu vou também responder a pergunta da Ingrid, se existe uma forma de aumentar a taxa de resposta. Ingrid, desculpa, não sei se eu entendi sua resposta. A taxa de resposta em relação ao quê, exatamente? Eu vou responder aqui a pergunta do Renato. Enquanto isso, Felipe, com relação às carteiras digitais, é possível integrar como CNH digital brasileira? Renato, a gente ainda tem um problema disso, né, em relação ao governo, principalmente porque parte significativa das CNHs não foram modernizadas, isso vai demorar mais uns 3 anos, então isso pode ser uma dificuldade, sem contar que não existe uma API direta do governo. O sistema do Tribunal Eleitoral, se eu não me engano, também tem um acesso sobre esse tipo de informações, mas esse link direto ainda não existe. Então, eu não sei te responder isso com toda certeza. A grande preocupação que a gente tem com tudo isso, de fato, é saber algumas validades dessas informações, né? Querendo ou não, a aderência das pessoas a esses apps públicos é negativa. Então, assim, o governo brasileiro tem quase todos os apps com uma tendência negativa de uso. Então, talvez não seja também uma aposta tão boa. Rebeca Xavier, eu não entendi o conceito de promotores de detrator, o que significa. Rebeca, desculpa. Existe uma pergunta, né, que é muito comum dentro do mercado, que é a pergunta de NPS, que é basicamente a pergunta de você recomendaria ou não aquele usuário, aquela instituição para outros usuários, amigos, parentes, etc. E aí, basicamente, você divide entre 3 grupos, né? Promotores, neutros e detratores. Os promotores são exatamente aquelas pessoas que falam bem da sua instituição para os amigos e familiares, né? Então, são as pessoas que dão 9 ou 10, 7 ou 8 são as neutras, né? Elas não falam nem bem nem mal, e de 6 para baixo são as pessoas que falam mal da sua instituição. Elas tendem a não querer fazer com que seus amigos, etc., ou deixam as pessoas na dúvida. Deixa eu só dar uma olhada aqui sobre essa info de OCR. Um instantinho, pessoal, para responder a pergunta da Mariana. Estou respondendo a Letícia. Perdão. A Mariana foi que respondeu a pergunta da Letícia. Se eu não me engano, só faltou a pergunta da Ingrid. Se vocês tiverem mais alguma pergunta... Eu só não entendi de fato essa forma de aumentar a taxa de resposta em relação a qual taxa de resposta. Se puder explicar um pouquinho melhor. Quando você quiser falar um pouco sobre o OCR, foi que eu te perguntar. Eu perguntou só que queria saber mais sobre o OCR. Eu queria saber mais sobre o OCR, por isso que eu mandei o link para se quiser falar sobre o OCR. Tudo bem, Letícia, eu vou explicar um pouquinho sobre o OCR também, se você quiser. Que é basicamente, podemos utilizar o OCR para auto-preencher o cadastro.
Letícia, existem duas coisas, né? Existem ferramentas no mercado hoje que podem fazer várias coisas. Uma delas é auto-preencher o processo, né? E outra delas é só tirar foto, não necessariamente ter que fazer esse auto-preenchimento, né? O usuário já pula essas coisas, porque de todo modo o usuário teria que fazer um auto-check se aquelas informações estão válidas ou não. Isso tende a acontecer, né? Essa parte de autofill tende a acontecer quando as taxas de acurácia dessas ferramentas de extração de dados são baixas. Quando elas tendem a ser mais altas, a gente consegue pular essas etapas. E a vantagem é que você consegue pular algumas etapas que não são necessariamente tão úteis para a instituição. Por exemplo, saber a data de emissão, né? Saber o CPF, coisas do tipo. Você pode até perguntar algumas informações que são realmente necessárias, talvez para fazer o double check de compliance, mas algumas outras informações você consegue ou através de birôs de informação, né, através dessa parte toda de background check que a gente realiza, ou de fato você corta, porque a extração de documentos ela já consegue alimentar esses dados muito bem para você. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta do Wilkie. Quais métricas a gente consegue avaliar além do NPS? Por exemplo, entre usuários viram mesmo clientes do banco ou as contas ficam lá paradas? Chegam nesse nível de avaliação? A gente não conseguiu fazer essa avaliação porque os usuários, a gente não tem a parte de aprovação de fato dos usuários. Isso é outro processo interno que a gente faz aqui, porque infelizmente, como é uma pesquisa realizada de campo e ela já é complexa por si só pela magnitude e a complexidade da pesquisa, tem que fazer com que esses usuários voltem até um mês depois, que foi a pior taxa de cadastro até hoje que a gente teve. É muito complexo. A logística disso não conseguiu ser feita. Então, basicamente, a gente não sabe disso. O que a gente entende é que a taxa de retenção, né, dos usuários, que eu falei, ela está muito atrelada dentro desse primeiro processo de onboarding. Existem outros fatores, depois que o usuário entra dentro da instituição, que também são fundamentais para a gente conseguir manter ele. De novo, o acesso a crédito é uma coisa que hoje ainda morde grande parte dos brasileiros e é muito importante para eles. E outros fatores de retenção são, de fato, relacionados à usabilidade, etc. E minha sugestão para talvez avaliar o próprio app de você, ou quiser comparativo, realmente ver uma consultoria para fazer focus groups e realmente entrevistar o usuário diretamente. Isso ajuda bastante a vocês entenderem as aplicações e por que às vezes as pessoas não estão tão interessadas. E muitas vezes, infelizmente, é um processo que é difícil de conseguir, que é a relação de confiança mesmo, o fator do usuário não, sei lá, ter implicado com a marca. Então, assim, não consegue se evitar 100% dos casos de todo modo, mas é só, às vezes, muito mais se preocupar com isso. O Luiz perguntou, a Mariana já respondeu aqui o Luiz. Evelyn, Felipe, temos vários pontos que precisam ser observados em relação à legislação. Diante desse fato, fica um pouco mais difícil conciliar a redução do tempo em que o cliente preenche o cadastro quanto a quantidade de afirmações obrigatórias. Evelyn, eu concordo em partes. O ponto é a legislação, são resoluções do Bacen, né? A gente também estuda muito elas, obviamente, e existe um fator que a gente gosta muito de provocar as instituições, que a gente sabe que várias das informações vocês são obrigados a ter. Todas as instituições financeiras são, de fato, obrigadas a ter. Então, é obrigado a ter o nome, é obrigado a ter o CPF, é obrigado a guardar aquilo por X anos, todas essas coisas que, assim, são partes intrínsecas do processo de abertura de contas. O que a gente fala muitas vezes, né, a gente tem essa provocação, é que, de fato, existem algumas informações que elas conseguem ser coletadas de uma maneira muito mais direta e realmente pular as etapas do usuário. As informações vão ser coletadas. Então, o que eu estou querendo dizer é, você não coletar a data de expedição, tudo bem, porque se o OCR ele é realmente bom, com uma boa acurácia, a gente consegue extrair aquelas informações sem ter que fazer com que o usuário digite aquilo. Então, são basicamente esses modelos de coisas que a gente provoca sobre isso, né? Outra informação que tende a ser muito utilizada de birôs pelas instituições financeiras são, por exemplo, renda mensal. Então, assim, não necessariamente você precisa pedir isso para o usuário, por aí vai. Então, são fatores como esses que a gente provoca do tipo, reveja o fluxo, reveja as informações, obviamente, aderindo às regras de compliance. A gente entende que como as resoluções, elas também cabem um pouco de interpretação, cada instituição admite o risco que ela quer ou não seguir, e aí depende muito da sua instituição, mas às vezes sentar a equipe de UX com a equipe de fraude, a equipe de compliance para rever o fluxo e entender assim, qual é melhor
o melhor caminho, né? O que dá para tirar, o que é obrigatório de fato, o que não dá de forma alguma e o que a gente consegue de outra forma. São informações muito necessárias e muito interessantes. De novo, existem também algumas aberturas da legislação para que você consiga abrir uma conta parcial para o usuário, né? Que ele não vai ser um cliente fixo, e aí você consegue mostrar essa aplicação para o usuário com o mínimo de dados possível. Então é mais ou menos isso que eu queria provocar. Aí outra pergunta aqui do Renato Pires foi considerando para uma análise de onboarding que existem duas pernas e o próprio C6 no primeiro momento pede poucas coisas, mas no segundo momento pede milhares de informações, inclusive é preciso estar novamente com o documento, que não é esperado, visto que em tese a conta já foi aberta. Eu admito que eu fiquei um pouco confuso com a pergunta, mas eu acho que eu não sei quando você fez o processo do C6, o processo C6 via chat, ele não tem esse processo em duas pernas. O caso acontecia, por exemplo, do Nubank, né, que ele pedia uma parte das informações, depois ele pedia as informações de novo. Então, isso era bem comum há pouco tempo atrás. O próprio do C6 em alguns momentos. O que acontece muitas vezes eles pedirem informações de novo é porque a informação não foi legível, ou porque a instituição, de fato, não conseguiu ler. Isso é, inclusive, outra coisa que a gente fala que é muito importante, é evitar o máximo possíveis usuários que tenham que entrar novamente. Desculpa, Renato, eu confundi aqui, me perdoa. E você fez há menos de um mês, então você pegou o processo de chat, então eu imagino que, de fato, é esse processo de... às vezes a leitura do documento não foi de tanta qualidade, você teve que enviar os documentos novamente. Isso é relativamente normal nas instituições, infelizmente, isso é um processo que deve ser evitado ao máximo, porque a gente tinha uma taxa de que pessoas que voltam ao processo para enviar qualquer documento, aquela taxa dropout sai de 40% e vai para 80% em torno dele. Então, assim, é quase que uma perda de fluxo. E continua sendo caro para a pessoa, né? Porque ela tem ou para a instituição, porque ela ainda tem que processar mais de uma vez aqueles documentos. E desculpa por confundir o nome. Infelizmente está cinzinha muito claro, eu não consegui enxergar direito. Então, pessoal, por hoje é só. Que nem vocês podem ver meu contato de LinkedIn, e-mail estão aqui, o contato da Ijuol também, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Se quiserem esclarecer qualquer outra dúvida ou bater um papo sobre isso, eu estou 100% disponível na medida do possível e aí a gente vai conversando a respeito. Muito obrigado por participarem e tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.